Feras da turma Urso, tudo bem com vocês? Professora Esther Gomes. Vamos aqui rever outro conteúdo gramatical. Vamos encerrar a parte morfológica em relação às classes de palavras. Então, eu disse que eu iria dividir as classes como variáveis e falaríamos, por último, das classes invariáveis, tá? As classes invariáveis são aquelas que não vão sofrer flexões. Então, nós já vimos que temos as classes dos nomes, né? Substantivo, adjetivo, pronome, numeral e verbo, né? Sendo que o verbo é uma classe que eu coloquei uma aula à parte, porque as classes dos nomes, flexão de gênero, número e grau. E a classe verbal é flexão de modo, tempo, número, pessoa, aspecto, né? E aí, aspecto é voz ativa, voz passiva e tudo mais. E aí, nós temos o seguinte: as classes invariáveis são aquelas que se mantêm da mesma forma, não tem flexão em nenhuma dessas características aí, tá ok? E aí, nós temos 4 classes invariáveis, que são elas: a classe dos advérbios, e aí a gente já tendo em mente, né, que já vemos todas as classes detalhadamente, vemos em sala de aula, estamos revendo agora cada classe detalhadamente, vemos o que cada classe faz, qual é a característica de cada classe, como elas funcionam concretamente na escrita, na fala e tudo mais. E aí nós temos a primeira classe invariável, que é a classe dos advérbios, tá ok? Advérbio é aquilo que vem junto ao verbo, tá? Basicamente é isso. É uma classe que modifica, vai indicar uma circunstância da ação verbal, tá? O advérbio ele não tem variação nenhuma, então ele só está ali para dar uma circunstância. Quais são as circunstâncias que a gente vê sempre, né? Tempo, modo, lugar, negação, certeza, dúvida, instrumento, meio. Então, são as classes que modificam basicamente o verbo. Sendo que a classe dos advérbios também vai poder modificar um adjetivo. Então, vamos como isso funciona. Por exemplo, choveu é uma ação verbal. Eu quero modificar essa ação verbal. Tá? Eu quero dar uma circunstância de ocorrência dessa ação verbal. Choveu ontem. Aí eu já indiquei o tempo dessa ação verbal. Não choveu ontem. Já neguei essa ação verbal nesse tempo aí. Tá ok? Choveu ontem rapidamente. Tá? Já coloquei o modo como choveu e por aí vai. Choveu, não choveu ontem em Mesquita. Já coloquei o lugar de ocorrência dessa ação verbal ou da não ocorrência dessa ação verbal. Então, a gente percebe aí que eu posso colocar várias circunstâncias dentro da mesma ação verbal. Tá ok? O que eu falei também? Pode modificar o adjetivo, né? Então, eu posso colocar: ele é muito feliz. Então, muito não está modificando o verbo ser, está modificando o adjetivo feliz. Então, eu estou dando a intensidade da felicidade. Então, ele é muito feliz, tá? Outra forma do advérbio ocorrer é modificando um outro advérbio, tá? Ele agiu muito rapidamente. Então, esse muito, que é um advérbio de intensidade, modificando um outro advérbio de modo. Então, eu posso modificar verbo, posso modificar adjetivo, eu posso modificar outro advérbio. São as formas de ocorrência dos advérbios, tá ok? E ele também pode virar uma locução adverbial, né? Se eu falar choveu em Mesquita, a partir do momento que eu tenho duas palavras desempenhando a função de advérbio, ou qualquer outra classe, adjetivo, pronome, e as classes que nós veremos agora, ou até mesmo verbo, tendo duas palavras ou mais indicando o sentido de um advérbio ou de qualquer outra classe, eu tenho uma locução adverbial, locução adjetiva, locução verbal, locução conjuntiva, locução prepositiva e por aí vai, tá? Outra classe seria a conjunção, tá? A conjunção ela serve para fazer uma ligação entre duas palavras ou duas orações, tá ok? Ou até mesmo ligar partes de um texto, ligar parágrafos através da conjunção, tá ok? Como é que eu vou dividir essa conjunção? Ou ela vai ser uma conjunção coordenativa, que aí já foi visto que as orações coordenadas, elas são independentes. Então, eu estudei e foi aprovado.
E aí nós temos o e ligando as duas orações. Eu posso ligar dois termos de uma mesma oração, né? João e Maria são irmãos. Então, João é ligado com Maria através da conjunção e. E aí nós temos alguns tipos de conjunções, né? Conjunções coordenadas, né? Posso adicionar João e Maria. Eu posso contrapor alguma ideia, né? Ia sair mais, choveu. Eu posso concluir algo, né? Estudei muito, logo serei aprovado. Então, esse logo ligando aí duas orações, eu posso explicar, tá ok? Fui aprovado porque estudei muito. Eu posso alternar, né? Ou estudo ou brinco. Então, alternância que eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, temos 5 conjunções coordenadas. Eu tenho orações subordinadas, né? Conjunções subordinadas, que aí elas vão ligar orações, né, que são dependentes uma das outras, tá ok? E aí eu posso ter, por exemplo, choveu quando cheguei em casa, vai indicar um tempo. E aí essas orações subordinadas, elas são ligadas lá aos advérbios, tá? Pode ser ligadas aos advérbios, como pode ser ligada aos substantivos, como podem ser ligadas aos adjetivos, tá? Então, se está substituindo nomes, e aí vão se relacionar aquelas funções, né, do período simples, as funções que os nomes podem exercer. Sujeito, objeto, predicativo, podem ser ligadas pela conjunção subordinativa, tá ok? E aí eu tenho 9 tipos de conjunções subordinativas, tá ok? E aí a gente vê lá, quando a gente fala de conjunções, lá na apostila da primeira fase, dá uma revisada, acompanha para vocês observarem qual é. Como eu já disse, isso é só uma revisão, então eu passo aqui só para relembrar esses conteúdos já aplicados anteriormente, tá ok? Eu tenho as conjunções integrantes. O que elas vão fazer? Elas vão integrar o sentido, tá? Aí parte para a oração subordinada substantiva. Elas são integradas pela conjunção integrante. Então, vão integrar o sujeito, vão integrar o objeto e por aí vai, tá ok? Outra classe são as preposições, tá? Então, elas vão ligar duas orações, dois termos, ou, né, subordinando um termo ao outro. Então, eu vou ter um termo regente e um termo que será regido por esse termo regente, tá ok? E aí nós temos orações, preposições que elas são essenciais, ou seja, elas sempre são preposições. E eu tenho interjeições que elas são acidentais, né? Que aí, dependendo do contexto, elas vão assumir o papel de preposições. Então, tem que tomar atenção. Se eu tiver regendo um termo, né, ligando um termo ao outro, onde um é subordinado ao outro, tá ok? E aí, dependendo da situação, né, eu posso ter vários significados para a mesma preposição. Então, é importante você ter em mente os significados dessas conjunções, tá? E não ficar decorando todas elas, tá? Através dessas preposições, eu posso ter a união dela com outras palavras da nossa língua, né? Então, por exemplo, eu tenho a preposição a. Se eu ligar com um artigo o, vira ao, né? Eu tenho a preposição em. Se eu ligar com o artigo a, vira na, né? Então, quando eu ligo sem perder nenhum elemento fonético, eu tenho uma combinação a mais o, ao. Em mais a, na. Eu já perdi elemento fonético, eu já vou ter uma contração, tá ok? Então, é também a forma que pode aparecer. E a última classe é a classe das interjeições. É a classe mais tranquilinha, tá ok? Porque é uma classe que vai indicar emoções, estados, tá ok? Vai exprimir sentimentos do falante, tá ok? Então, geralmente, as interjeições, elas vão vir acompanhadas da exclamação, exatamente por apresentar um estado emocional do falante, tá ok? E aí, o que vai determinar o significado da conjunção? A situação ali de fala, a situação concreta, né? Pode ser de alegria, pode ser de tristeza, pode ser de desapontamento, pode ser, né? Você tá passando, bate com a ponta do dedinho lá na quina do móvel.
Você vai exprimir uma interjeição ali naquele momento que ocorrer aquele acidente. Então, é isso daí. Então, a gente viu agora as 4 classes que estavam faltando, tá ok? Né? Advérbio, conjunção, preposição e interjeição. São as 4 classes invariáveis, exatamente pelo fato delas não sofrerem alteração. Elas sempre vão se manter de uma única forma, tá ok? Então, a gente encerra a parte morfológica agora. As próximas aulas a gente entrará na parte sintática novamente, que eu acredito que a parte sintática é a parte que traz mais dificuldade na hora de entender, tá ok? Então, vamos rever essa parte e preparando-se para as provas que virão, tá ok? Então, galerinha, qualquer dúvida, entra lá no Google Sala de Aula, no horário da nossa aula, que é quinta-feira, e me procura para tirar suas dúvidas, tá? Qualquer coisa me procura, porque eu estou aí para ajudar vocês, tá? Até a próxima, um grande abraço a todos.